Hoje, 22 de julho do ano 2021, às 8 horas e 34 minutos, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Pela aprovação, presidente. Aprovada. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não, excelência. Comunicação, indicações e propostas, eu peço desculpas aí pelo atraso decorrente aí de problemas que tivemos aqui com o processo judicial eletrônico, mas já restabelecido. Agradeço aí a compreensão dos advogados, doutor Anísio, do desembargador Gilson, do desembargador Saraiva, e aqui estamos para iniciar os julgamentos. Eu não tenho nenhuma proposição a fazer, desembargador Saraiva Sobrinho, nessa etapa. Também não, inicial. presidente. Desembargador Gilson. Também não, presidente. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e observando a ordem de prioridades que foi me passado aqui, é o número 52 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 8002 40, dígito 88, ano 2021, impetrante João Antônio Dias Cavalcante e Dr. Rodrigo Cavalcante, paciente Luana Silva Meireles Corrêa da Silva, autoridade coatora, juíza de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, Dr. Rodrigo, e não vamos ouvi-lo hoje. A ordem está concedida à unanimidade. Imagino que Vossa Excelência não tenha interesse em nos convencer do contrário, é isso? É só um questionamento. A ordem que está concedida é somente para que não haja, para que seja revogada a prisão preventiva. Está concedida nos termos que foi pleiteado por Vossa Excelência. Vou ler aqui a unanimidade em consonância parcial com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Então, nos termos que foi pedido por Vossa Excelência. Vai querer a sustentação oral, não, né? Não, excelência, não. Obrigado. Tá bom, então. Então, por algum resultado, ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o 59 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 807418, dígito 89, ano 2021, impetrantes doutora Marília e doutor Eric Pereira, pacientes Álvaro Costa Dias e Rafael Gugel Dias, autoridade coatora, juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, doutor Eric está na sala, não me parece, doutor Eric Pereira. Sim, está na sala. Doutor Eric, também aqui, no caso de Vossa Excelência, a ordem está concedida à unanimidade. Votação consolidada, não é isso? Desembargador Gilson, desembargador Saraiva, ratificam o voto já registrado? Positivo, presidente. Confirmo, presidente. Então, ordem concedida à unanimidade. Doutor Eric, um abraço. Obrigado, desembargador. Apenas um registro aí Pois não. desses 39 anos de magistratura, né, do desembargador Gilson, que tanto orgulho ele dá à magistratura do Rio Grande do Norte. Eu não poderia deixar de fazer esse registro aí da imensa satisfação que a advocacia tem em vê-lo desembargador, em vê-lo magistrado nesse estado do Rio Grande do Norte desde 1982 e honrando, né, essa toga da Câmara Criminal junto com Vossa Excelência e com não menos, né, grande o nosso desembargador Saraiva. Então, a satisfação é imensa. Apenas fazer esse registro em nome da advocacia. Perfeito. Doutor Eric, um Presidente, abraço. registro. Pois não. Pela ordem, registra aí os meus agradecimentos, e não tenho procuração dele, mas gostaria muito de incluir também o desembargador Rivaldo, que é da mesma turma. Somos os dois desembargadores da turma de 82. Muito obrigado, doutor Érico. E a futura, a doutora Berenice, também. Já foi feito o registro aqui na sessão passada, mas a advocacia agora traz aí o seu registro. Doutor Érico, um abraço forte. Obrigado, desembargador. Na sequência, Da mesma forma, doutor Érico. na sequência, nós temos o 46, na ordem cronológica, o apelo criminal número 10.0236, dígito 23, o ano 2013, a origem, Vara Única da Comarca de Canguaretama, apelante apelado do Ministério Público, apelante Magno Douglas Pontes de Oliveira,
advogada doutora Verônica de Fátima Rodrigues, apelante Vildami dos Santos de Brito, Irinaldo da Silva, Antônio Ivanildo de Oliveira, advogado do Normando de Andrade Lima, ainda apelante Pedro Francisco da Silva, Hilton Felipe de Oliveira, defensora pública doutora Ana Paula Pinto Cavalcante e ainda apelante Grinaldo Joaquim de Souza, o advogado doutor Rodrigo Cavalcante, o apelado Ailton Passos de Moreira, advogado doutor Hugo Holanda, apelado Ronildo Luiz da Silva, advogado doutor Messias Simeão, apelado Sandro Márcio da Silva, advogado doutor Normando de Andrade Lima, apelado João Felipe de Oliveira Neto, o advogado é o próprio João Felipe de Oliveira Neto, relator desembargador Gilson, revisor desembargador Saraiva Sobrinho, e tem aqui inscritos para a defesa oral doutor Rodrigo Cavalcante, doutor Felipe Cortez e a defensora pública doutora Ana Paula Pinto. Nesse caso, o tempo será dividido aí em dobro para os três. Pois não, Cláudia. O doutor Felipe Cortez comunicou que seria o doutor Rodrigo quem iria falar. Doutor Rodrigo, então, né? Doutora Ana Paula. Comunicou nós agora. Doutora Ana Paula está na sala? Não entrou em contato conosco, não. Não entrou em contato. Então, somente doutor Rodrigo. Processo em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Então, doutor Rodrigo, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Não, excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta Câmara Criminal, doutor Glauber Rego, e demais desembargadores, doutor Gilson, Barbosa, doutor Saraiva, doutor Anísio Marinho, representante do Ministério Público, a quem saúdo. Já dei os parabéns ainda na sessão anterior ao doutor Gilson, e que estendo também ao doutor Vivaldo, né, que são pessoas que honram a magistratura do Rio Grande do Norte, né, quiçá do Brasil, que proferem justiça há tanto tempo. Bem, Vossa Excelência, o presente processo, desembargador Gilson, que Vossa Excelência teve a incumbência de relatar, Vossa Excelência bem viu, e eu não tenho medo de dizer, Vossa Excelência, que Franz Kafka escreveria facilmente o seu segundo volume do livro O Processo. É de sobremaneira indubitável que inexiste justa causa, indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes ou dos ilícitos imputados ao meu constituinte, que é o senhor Grinaldo Joaquim, que à época dos fatos era o prefeito do pequeno município, lá da comarca de Canguaretã. Veja, Vossa Excelências, que o primeiro ponto a ser abordado é que a prova cabal, a primeira prova trazida aos autos, foi feita através de uma gravação clandestina, ambiental e ilícita, promovida unilateralmente por um inimigo político do réu, ora apelante. O senhor Floriano, em audácia, ardileza e deslealdade, pediu um dinheiro emprestado ao então prefeito, foi buscar em sua residência e sorrateiramente efetuou uma gravação clandestina ambiental unilateral, sem o conhecimento da parte, e a utilizou, e o Ministério Público ainda assim a admitiu como meio de prova lícita. Então, o primeiro ponto desta apelação é o reconhecimento da nulidade da prova trazida como meio ilícito aos autos, o que já vem sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE e demais tribunais, em que a gravação clandestina unilateral, ela somente é admissível, olhe lá, quando exclusivamente em único meio de defesa, jamais como meio acusatório, pois estamos
diante do sistema penal processual acusatório e não inquisitorial. O que, Vossas Excelências, recai e tem como consequência, por óbvio, a nulidade da sentença prolatada, já que a mesma teve embasamento dentro da gravação. A gravação é relatada como meio de prova e, portanto, estaria prejudicada a sua prolação, devendo os autos retornarem à primeira instância para refazimento da sentença sem a consideração dessa prova ilícita trazida aos autos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Vossas Excelências, é que a denúncia realizada foi feita por 2 cidadãos. Um deles, que era vereador à época, o senhor Floriano, inimigo político do senhor Grinaldo Joaquim, ora apelante, e que, à época dos fatos, era professor lá na cidade, professor municipal, e, ao ser vereador, tornou seu cargo incompatível. E ele foi pedir ao prefeito autorização para receber os 2 salários, para continuar como vereador e recebendo salário de professor. O que não foi aceito pelo prefeito, o que gerou essa animosidade e falsas alegações de propinas, chamado mensalão de R$500 mensais. E aí, Vossas Excelências, pasmem, a outra testemunha, que foi ouvida no processo como prova, todos os relatos dela são oriundos de ouvir dizer do senhor Floriano. Ou seja, nada ela presenciou. Tudo ela ouviu dizer do senhor Floriano, que tinha raiva do senhor Grinaldo. E que a única prova trazida foi uma gravação clandestina, unilateral, ambiental, ilícita, que não foi feita qualquer perícia sobre a mesma para saber da sua autenticidade, a sua totalidade, ela pode ter sido manipulada para um trecho exclusivo. Enfim, inúmeras situações. Outro ponto, Vossas Excelências, é a alegação do Ministério Público em dizer do porquê. Por que existia esse mensalinho? Por que existia esse valor pagos aos vereadores? Era para aprovações de pleitos ou projetos da prefeitura. Quais? Nos autos, Vossas Excelências, não existe um único projeto, um único, indicado na denúncia de que teria sido oriundo do pagamento dessas propinas para que os vereadores aprovassem. Nenhum. Nenhum outro vereador, nenhuma outra prova. Não houve quebra de sigilo bancário, não houve comprovação de que existiam valores que eram sacados individualmente e pagos. Não existe relato de nenhuma outra pessoa dizendo que recebeu R$500 em um outro mês sequer. O que existe é Floriano dizendo que recebeu uma filmagem clandestina, ele recebendo de dinheiro emprestado pelo prefeito, que não quer dizer que era propina, mas que foi ilícita a prova, e isso não pode ser admitido por esse tribunal, porque esse tribunal é de justiça, e por justiça não se pode admitir provas ilícitas. E, ao fim, Vossas Excelências, pasmem, por ouvir dizer, o douto magistrado, ao sentenciar, acatou a alegação de que essa propina era paga mensalmente, em pelo menos 5 oportunidades, consubstanciando para ele o cometimento de tantos outros crimes de corrupção, sem sequer haver uma única prova do pagamento de mais R$500 a seu ninguém, a qualquer pessoa que seja, nem nominalmente falado. Se já não bastasse a admissão da prova ilícita, se não, já não bastasse a admissão de um depoimento crivado de vícios por parte do seu Floriano, a admissão de uma prova de ouvir dizer como testemunha, a aceitação de que houveram tantos ilícitos, ainda assim, o douto magistrado, não contente com uma pena justa, se fosse o caso de uma condenação, ainda assim, o condenou em concurso material de crimes, Vossas Excelências. Vilipendiou o direito penal. Cada vez mais está difícil lecionar direito penal e processo penal, Vossas Excelências. Cada vez mais.
São atrocidades que acontecem. O juiz condenou em 14 anos, mais de 14 anos, eu não tenho 14 anos e alguns meses de prisão, entendendo que cada um dos atos praticados seriam crimes isolados, seriam atos isolados que daria, então, o chamado concurso material de crime do artigo 69, e somariam-se as penas, porque para ele não estava suficientemente aplicar uma pena justa em um regime inicial cabível, ainda que ele entendesse que havia, de alguma maneira, comprovação de ilícitos penais. Eu tive conhecimento do parecer do Ministério Público, que pela redução da pena, pela adequação da pena, que, ao meu ver, seria a questão do reconhecimento de uma continuidade delitiva, que, dentre as injustiças, essa seria a menor, vocês. Dentre as injustiças, essa seria a menor. Porque se eu admito uma prova ilícita, eu estou diretamente contra a Constituição Federal. Se eu admito que a prova seja produzida unilateralmente por alguém, que seja um único relato de recebimento, e de que dizer que recebeu um dinheiro das mãos do prefeito sempre será considerado propina, veio dizer que haviam pagamentos em combustível, em outras regalias. Não tem nos autos pagamentos indevidos, todos comprovados, recebimentos junto aos postos de gasolina, que em prefeituras é a coisa mais corriqueira. Mas isso tudo foi considerado em um bojo, em um contexto probatório, para se buscar a condenação desse ex-prefeito. Porque nós vivemos uma caça às bruxas. O discurso punitivista, o discurso de que existe impunidade, faz com que se emprenhe pelos ouvidos, Vossa Excelência. Desculpem o termo, se não chulo, mas pelo menos informal do momento. Mas se emprenhe pelos ouvidos, na busca incessante de justiça através de punição, quando Vossas Excelências também fazem, toda semana e diariamente com seus gabinetes, a busca por essa justiça. Então, Vossas Excelências, não vou gastar todo o tempo. O primeiro ponto, a ilicitude da prova, que não obsta o reconhecimento da absolvição por Vossas Excelências. Mas se Vossas Excelências entendem que essa prova é existente, que ela é cabal para o reconhecimento de uma culpa, que ela foi considerada na sentença, ela então deve ser anulada, porque foi produzida unilateralmente em gravação ambiental não autorizada pela Justiça e utilizada como fim de acusação. Segundo ponto, que não pode, Vossa Excelência, uma única gravação, um único ponto, uma única entrega de dinheiro que seja R$100, R$200, R$300, pelo prefeito, ser considerado sempre propina, sem que haja a comprovação, ao menos, do fato. Qual fato? Qual projeto o senhor Floriano votou pela compra dos R$500? Qual? Qual grande projeto existe lá em Vila Flor para que houvesse a necessidade do prefeito todo mês pagar os vereadores? Não existe nos autos essa informação. E, por fim, a outra testemunha ouvida, ela, todos os atos, ela diz expressamente, vocês. O depoente Elis Marcos de Souza disse em juízo que residia na casa do então vereador, eles residiam no mesmo, os dois denunciantes residiam na mesma casa. E este sempre falava sobre a existência de um esquema de corrupção em Vila Flor. Disse que o réu Grinaldo dava dinheiro a ele e que não o contentava, pois queria trabalhar e receber dignamente. Mas afirmou que nunca viu os vereadores da cidade receberem dinheiro. Ele só ouviu falar. Não tem nos autos quebra de sigilo bancário, não tem transferência bancária, não tem outro relato de qualquer pessoa que recebeu, não tem um projeto aprovado de maneira indevida no município de Vila Flor. Mas tem muita vontade de punir do Ministério Público local e do eminente juiz que proferiu uma sentença considerando a prova ilícita, considerando a essência de crime e ainda colocando em crime em concurso material para exasperar a pena e conseguir uma prisão em regime fechado. Portanto, Vossas Excelências requer inicialmente a nulidade da prova, retirada dessa prova ilícita dos autos, retorno desses autos à primeira instância para prolação de nova sentença, no caso de Vossas Excelências entenderem que não é caso de absolvição direta,
E, no fim, que Vossa Excelência entenda que não existe nos autos comprovação de crime, portanto, consequência de absolvição, bem como que, se ainda assim Vossa Excelência entender que existe algum indício de um crime, que seja um único, que foi a entrega desses R$500. E, no máximo, aí de todas as injustiças possíveis, essa ou a continuidade delitiva, com a pena de um único crime, né, com a sua exasperação, mínima que seja, com a adequação do regime penal e a devida substituição pelas penas restritivas de direito, se for o caso. É o que requer, Vossas Excelências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Rodrigo. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Meu voto tem quase 70 folhas. Eu peço permissão a Vossa Excelência, uma colega, para que eu distribuí previamente, para ler só parte aqui do acordo. Em que diz, em dissonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, em consonância parcial com a referida Procuradoria, conheço e dou parcial provimento aos recursos interpostos por Grinaldo Joaquim de Souza, Antônio Ivanaldo de Oliveira e Magno Douglas Pontes de Oliveira, para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, estendendo de ofício a decisão aos demais apelantes bem como para aplicar a continuidade electiva para o apelante Grinaldo Joaquim de Souza e para afastar o concurso material quanto aos 5 crimes de corrupção ativa e reconhecer somente a prática de um crime de corrupção ativa pelo apelante Antônio Ivanaldo de Oliveira. E, por fim, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço e nego provimento aos recursos interpostos pelos réus Pedro Francisco da Silva, Irinaldo da Silva, Hilton Felipe da Silva e Vladimir Santos Brito. Quanto às penas, restaram fixadas nos seguintes termos: Grinaldo Joaquim em 3 anos e 8 meses de reclusão e 58 dias multas, a ser cumprida em regime inicial aberto. Antônio Ivanaldo de Oliveira, Irenaldo da Silva, Vildamir Santos Brito, Magno Douglas Pontes de Oliveira, em 3 anos de reclusão e 50 dias multas, a serem cumpridas em regime inicial aberto, todas substituídas por 2 penas restritivas de direito, nos moldes estabelecidos pelo juiz Acó, mantendo os demais termos da decisão. Eis o meu voto, que distribuí previamente com o senhor, e peço a liberdade de não adentrar na leitura integral do voto, porque seria muito cansativo, e o meu respeito aos senhores é bem maior do que a dimensão de papel em que escrevi o voto. Desembargador Saraiva Sobrinho, revisor, como vota Vossa Excelência? Presidente, enquanto revisor, eu acompanho o eminente relator. Eu, enquanto vogal, também acompanho o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Rodrigo. Na sequência, é o número 18, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.3840, dígito 05, ano 2017, apelante João Maria da Costa, advogado doutor Evanor Brito Faeira, apelado Ministério Público, relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, senhor presidente. Tem um pedido aqui de sustentação oral, doutor Paulo Pinheiro, está na sala? Está não, desembargador. Não está, mas foi informado, Ana Cláudia? Não, não foi informada, não consegui contato com ele. Desembargador Saraiva, vamos deixar para a sessão seguinte, a gente tem um pedido de sustentação oral, teve esse atraso aí, para que não haja nenhuma suscitação de nulidade. De acordo? Fica para a sessão seguinte, Ana Cláudia, certo? Não mesa. Então, 18, não mesa. O seguinte, é o número 9, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10,
6647, diz 33, o ano 2018, apelante FE 9, aqui é em segredo de justiça, deixa eu ver. 9 em segredo de justiça, vamos deixar aqui, doutor Denis, para o final da sessão, certo? Na sequência, o número 36, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 11.17.53, diz 34, ano 2017. A origem, segunda vara criminal da comarca de Natal, apelante Carlos Francisco da Silva, advogado do Eduardo Franco, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor, processo em mesa, o advogado Ana Cláudia conseguiu informá-lo? Ele falou comigo aqui, está na sessão. Está na sala? Está entrando aí. Pronto. Processo em mesa, doutor Eduardo. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Certo. Vossa Bom Excelência dia. tem palavra. Bom dia. Faço minhas saudações às Vossas Excelências do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Sobre minha defesa, gostaria que os senhores, quando fossem julgar este processo, julgassem o fato, né, e não o direito penal do autor, que foi o que ocorreu na aberração do julgamento do Tribunal do Júri, e nesse procedimento que vem até então esse processo. Gostaria de lembrar, quando aconteceu o crime, o delegado que tem aquela dupla função de preparar o inquérito e preservar aquela preservação dos direitos fundamentais, ele entendeu que o caso seria de violência doméstica e não uma tentativa de homicídio. Quando chegou na vara de violência doméstica, uma promotora entendeu o contrário e denunciou para a vara do Tribunal do Júri. Chegando no Tribunal do Júri, infelizmente, os 7 jurados, 6 eram mulheres julgando um caso de tentativa de feminicídio. E elas nem olharam para a minha cara. Toda vez que eu me dirigia a elas viravam o cara, levaram o caso para uma situação pessoal, e o que atrapalhou no entendimento. E quando se fala do direito penal do fato, gostaria também que os senhores observassem a conduta. E a conduta, de acordo com o artífice Hans Welsel, deve ser dirigida a um fim, a finalidade. Quando se analisamos a conduta, devemos analisar o dolo, né? O dolo é composto pela vontade, né? Pelo conhecimento. E o réu, em nenhum momento ele teve vontade, em nenhum momento ele tinha conhecimento, a previsibilidade que o que ele fez no momento do fato poderia ocasionar. Ele não tem essa vontade e nem tem esse conhecimento. Esse conhecimento é provado não só pela circunstância, mas como todos os laudos. Porque, assim, uma pessoa média, Excelência, é muito difícil prever que com lesão corporal pode provocar um resultado morte. Uma pessoa que quer matar dificilmente vai se dirigir a outro com tapas. E, assim, foi pouco falado também que antes de começar a agressão dele, que quando ele foi entrar na residência da Geralda, que a Amanda morava lá, ele não foi querendo matar ninguém, ele foi com muita emoção, com domínio, que não foi levado em consideração esse domínio, que ele estava muito emocionado, que ele queria voltar, né, o relacionamento dele, e a Geralda não entendeu, e quando ele botou a mão na janela, ela prendeu os dedos dele na janela. Isso foi falado, a Geralda confirmou que quando ela prendeu, foi uma situação que ele quase perdeu os dedos, e foi assim, ato reflexo, é natural do ser humano ir para cima, quando uma dor que ele estava sentindo, e entrar em lesão corporal, né? E, consequentemente, como ele tinha mais força, ela acabou levando a pior. Ela foi para o Valfredo, passou 2 dias lá. E quem conhece muito bem o Valfredo sabe que é um hospital de trauma, sabe que é um hospital que apresenta muita demanda e que apenas ela passou 2 dias no Valfredo. E quem conhece sabe que um dia no Valfredo é para ser atendido, né? Um dia para você ser atendido e outro dia você faz os exames. E ela foi posteriormente liberada. E o laudo do perito técnico habilitado foi lesão corporal leve. Aí surgiu um debate entre a defesa e o Ministério Público. O Ministério Público falou que depois teve um traumatismo craniano. Mas, assim, o laudo dizia lesão corporal leve. E eu gostaria de lembrar do princípio da legalidade,
porque assim, lá no 129, não diz o que seria, não fala traumatismo craniano, né? Fala as consequências, né? O que é lesão corporal grave ou gravíssima. Não queria que vocês observassem a legalidade, né? O resultado e os peritos observaram essa legalidade, tanto que falaram, né? E esse perigo de vida deve ser analisado no caso concreto, porque ela passou 2 dias no Valfredo, 2 dias, e um dia no Valfredo é só para ser atendido. Todo mundo que vai lá, que foi atendido no Valfredo, sabe disso. Então, assim, não foi levado em consideração essa conduta, a finalidade que ele tinha não era de matar. Ele jamais tinha essa finalidade, né? E além de qualquer pessoa média, quando vai se dirigir, entra numa lesão corporal, não pretende matar aquela pessoa. E ele ainda estava com o estado psíquico alterado. Ele não tinha tomado a medicação no dia, né? Ele toma várias medicações. Ele apresenta vários laudos e o Ministério Público ainda quis colocar em xeque o nosso caráter, o caráter do médico que deu o laudo. Então, assim, eu sugiro que, se vocês tenham dúvida desse laudo, existem perícias da confiança dos doutos senhores, dos doutores, né, que o Código de Processo Penal permite que se requisita perícia para chegar na verdade real. E, assim, ele apresenta vários estados que ele não compreendia a ilicitude do fato. E somou também com o vício que ele tem do alcoolismo que ele tinha na época, que ele tinha passado a noite, o dia todo bebendo, se juntou com a falta de medicação, com o alcoolismo dele, e não fez com que ele tivesse o devido equilíbrio, o devido discernimento no momento da conduta. Então, infelizmente, teve esse julgamento, né? Ele foi condenado, uma pena de 12 anos, e eu peço assim, eu faço uma clemência para os senhores, que caso vocês não concordem com o que eu estou falando aqui, vocês avaliem pelo menos as causas atenuantes de diminuição de pena que nem foi avaliado lá no Tribunal do Júri. Trata-se de um réu que é primário, um réu que confessou, né? E sabemos que são causas que atenuam, sabemos foi um caso que teve um domínio de influência, emoção, que também deveria ter tido uma diminuição. Trata-se de um réu semi-imputável, né? O resultado teve um resultado leve, que não foi compatibilizado lá no júri, né? Eu queria que vocês levassem em consideração isso, porque, assim, trata-se de um pai de família que levou uma pena de 12 anos. E, assim, sem clichê nenhum, 12 anos, eu já vi vários crimes piores com uma pena, assim, bem mais proporcional. Eu achei, assim, uma pena muito grave, muito, muito pesada para um cara que era primário, para um réu que tinha seus filhos, que era casado. Ele agora melhorou até a relação dele com a Geralda. Então, assim, um regime fechado para ele, acreditei que a pena seria muito pesada, né? E que tinha fundamento nessa diminuição da pena para tentar deixar ele no semiaberto, porque ele confessou, ele era primário, ele estava sob domínio de influência e emoção, ele reparou o dano porque a irmã dele ficou depositando dinheiro na conta da senhora Geralda para recuperar nos gastos, né, da medicação, dos curativos. Então, assim, os laudos, o auto mostra isso, né? Então, achamos, assim, essa pena que foi aplicada muito desproporcional, né? E, além dessa pena que foi desproporcional, não acreditamos que foi tentativa de homicídio, acreditamos seriamente que a imputação que deveria ser aplicada seria a lesão corporal, porque jamais ele teve a intuição, a vontade de praticar o homicídio. A vontade dele era conversar com a Amanda, né, e voltar ao relacionamento com ela. Se ele quisesse matar, ele teria levado uma arma, ele teria levado uma faca, teria levado algum instrumento que pudesse causar lesão ou morte. Mas por infelicidade dele, né, teve esse domínio da emoção, que ele queria entrar na casa, Geraldo não queria, prendeu o dedo dele na janela, e quando prendeu o dedo dele na janela, eu acho até interessante que o Ministério Público não fala, né,
o Ministério Público parece que virou as caras para isso aí, mas ele quase perdeu o dedo quando a dona Geralda prendeu o dedo dele na janela. Isso é uma reação normal de todo ser humano, né? É uma ação em consequência, é uma ação em reação, né? E, infelizmente, aconteceu isso, e isso até é bíblico, né? Em Lucas, na Bíblia, fala que se as coisas impossíveis para Deus, se existe alguma coisa impossível para Deus, são as tragédias. E as tragédias humanas é impossível para Deus porque somos nós que praticamos essas tragédias. E isso trata de uma tragédia humana, uma tragédia que a plenitude, o Tribunal do Júri, né, poderia ter levado em consideração, ter avaliado esse caso, que não se trata de um criminoso, uma organização criminosa, não estamos falando de um elemento que está praticando vários homicídios, não estamos falando de um elemento que apresenta perigo à sociedade, tanto que ele voltou com a Amanda, voltou com o casamento, né, dele, cria os filhos dele, vende frango, mas, assim, apesar dele ter voltado, apesar dele estar nesse tempo, né, que ele foi condenado, ele está tentando se reincidir na sociedade, ele participou até da campanha da senhora Geralda, que ela se candidatou a vereadora, e ele saiu apoiando ela nas ruas, pedindo voto, e é um cara que se esforça para reincidir na sociedade. Então, uma pena em regime fechado seria regredir o que se busca na finalidade da pena, que é prevenir e ressocializar. Eu peço, assim, uma clemência aos senhores, que não deixe esse réu, Carlos, no regime fechado, porque sabemos que a justiça aqui no Brasil, queremos que se faça justiça aqui no Brasil, e esse caso, um regime fechado, seria uma plena injustiça, tanto para ele como para a família dele, porque isso vai ocasionar vários fatores, uma prisão, com um pai de família que cria 2 filhos menores de idade, né? Um pai de família que, apesar de ter todo o esforço de criar, ele ainda tem esse laudo psiquiátrico, ele não é uma pessoa totalmente normal, ele tem aquela dificuldade de entender, se eu falo uma coisa, é meia hora para ele entender alguma coisa. Então, você percebe, quando a gente conversa com ele, qualquer pessoa normal percebe que não é uma pessoa normal, né? Tanto que os laudos provam isso. Então, gostaria que vocês olhassem para esses laudos, caso tivessem dúvida, né? Ou requisite perícia, ou absolvam ele, porque o direito processual penal rege pelo princípio do indúbio pro réu, né? Em dúvida, devemos não condenar um réu, né? Então, faço essa clemência, mais uma vez, senhores, não deixe essa pessoa no regime fechado, né? Não acreditamos que seja tentativa de homicídio, acreditamos que o crime imputado foi lesão corporal, tanto que não só a defesa, como o delegado também entendeu. O delegado, como é o primeiro garantidor, né, dos direitos fundamentais, é o primeiro pessoa do ramo do ordenamento jurídico que vai dar aquela opinião jurídica, né? E o delegado não entendeu o que era caso de tribunal do júri. E, assim, infelizmente, quando vamos julgar um caso, levamos muito o lado pessoal. E foi isso, assim, que eu senti, tanto no júri, como quando teve o encaminhamento da denúncia para o tribunal do júri, né? Independentemente de ter feito uma promotora, um promotor, mas eu senti isso, nós sentimos isso, que a opinião pessoal deixaram de julgar o fato, a conduta, uma coisa que devemos analisar para a tipificação do crime, a conduta, exclusivamente a conduta, no momento da ação da omissão, lá, quando deixaram de observar o resultado, né, os elementos subjetivos, dolo e culpa, para se prender a uma tentativa de feminicídio, para se prender à força de um homem contra uma mulher.
mas não observaram a conduta, não observaram que a dona Geralda, e ela confirma isso, que ela prendeu os dedos dele, ela prendeu. Isso é um fato natural do ser humano, uma causa e efeito. Ele se defendeu daquela agressão injusta e ocasionou os traumas que a dona Geralda teve, mas ele jamais teve a intenção de provocar o homicídio, tanto que não teve, e ele não tinha intenção, nem tinha como prever, porque isso é natural do ser humano, como a lesão corporal, dificilmente eu vou imaginar que vou provocar a morte de alguém com uma lesão corporal. Um homem médio não consegue imaginar. E de se falar de um homem que tem vários laudos psiquiátricos. Ele não tinha essa vontade. 10 segundos, doutor Eduardo. E ele confessou. Então, eu peço que os senhores vejam as causas de atenuantes, vejam as causas de diminuição, atenuação, o domínio da influência, da emoção. Tempo esgotado. Eu vou, após ouvir a fala do advogado, parabenizo, eu vou suspender o julgamento e o meu voto eu trago na sessão seguinte. Certo, desembargador Gilson, desembargador Saraiva? Após o... Presidente, não poderíamos encerrar esse julgamento, não? Questão de 5 minutos? 3, talvez? Não, eu estou dizendo o meu voto, desembargador Saraiva, eu vou reanalisar o processo, depois de ouvir o advogado e trago na sessão seguinte. Entendi, ok. Perfeito? Então, após a defesa oral, o relator suspendeu o julgamento para reanálise do processo, comprometendo-se de trazê-lo na sessão seguinte. Será aguardar o voto do relator, dos demais desembargadores. Esta proclamação, na sequência, a pauta anterior, nós temos o 45 na ordem cronológica, que é o apelo criminal número 10, 0301, de 60, ano 2015, origem Varânica da comarca de Jardim de Piranhas, apelantes Luiz Antônio Magalhães Holanda e Breno de Paula Dantas, advogado do Olavo Hamilton, o relator é o desembargador Gilson, revisão do desembargador Saraiva Sobrinho, e restou anotado aqui na papeleta que em 15 de julho do ano 2021, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento aos recursos, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego disse aguardar o voto vista. Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, eu disponibilizei o voto vista, né, em tempo hábil, e disse no final que inaugurava dissonância apenas para decotar o vetor circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria do recorrente Luiz Antônio Magalhães Holanda e Breno de Paula Dantas, resultando a causa vencedora a tese numa pena definitiva de 3 anos de reclusão, reservada à substituição por providência diversa. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia ao relator, e nesse caso, desembargador Gilson, Vossa Excelência... Eu retiro de mesa, presidente, para reanalisar, prometendo trazê-lo na próxima sessão. Perfeito. Então, após o voto do desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego, acompanhando Sua Excelência, o relator desembargador Gilson Barbosa retirou de mesa o processo para reanalisá-lo, comprometendo-se de trazê-lo na sessão seguinte. Esta proclamação. Então, aqui tem ainda... Doutor Paulo, estou percebendo que está na sala, o processo de Vossa Excelência ficou para a sessão seguinte, doutor Paulo. Tá bom? Obrigado, presidente. Apenas para justificar, eu tinha entrado um pouco mais cedo e havia a informação de que tinha sido reprasado para as 10h30, mas desde já agradeço a Vossa Excelência. Um abraço forte. Saúde. Temos com sustentação oral ainda o 9 na ordem cronológica e os demais, todos, estão com votação consolidada. Eu imagino que possamos aqui já proclamar o resultado. Desembargador Saraiva Sobrinho, na relatoria de Vossa Excelência, algum processo que demande destaque, alguma observação, parecer oral? Não, presidente, só teria o questionamento do 6 com o 12, né? No qual, no 6, Vossa Excelência diverge. Não, eu divido somente, parcialmente no 6, tão somente, desembargador Saraiva, com relação aos fundamentos
detração penal, que Vossa Excelência diz sempre ser da competência da execução. Eu entendo, já externei minha posição aqui na Câmara Criminal, mantenho, mas o resultado não modifica o provimento do recurso. Eu acompanho Vossa Excelência no sentido de ser parcial e apenas justificando a minha pequena divergência aqui, tão somente com relação aos fundamentos eu ia da declaração ponderar, penal. o que eu ia ponderar, Excelência, é exatamente que o 12 tem a mesma linha de raciocínio, e me parece que há uma divergência aí com relação à discordância ou concordância de Vossa Excelência em um ou no outro, mas é no 6. É no 6. O 12 com o 6, presidente. O 12, deixa eu ver aqui. A mesma matéria. Perfeito, desembargador Saraiva. Então, aqui também é tão somente no sentido de que eu mantenho a minha posição, considerando que a detração penal ela tem, no primeiro momento, na competência do juiz do conhecimento, e aí, para fins de fixação do regime inicial da pena. E, passado isso, aquela questão da progressão, sim, é da competência do juiz de execução, e não definida a detração pelo juiz de conhecimento, ela sempre acontecerá pelo juízo da execução. Então, em resumo, o resultado ele acaba sendo o mesmo. Aqui no segundo grau, que era a preocupação do gabinete de Vossa Excelência, nós nunca iremos, já de imediato, fazer a detração e modificar o regime. Isso sempre será, se não feito pelo juiz de conhecimento, do juiz de execução. Mas aí lá ele vai considerar a detração para fim de fixação do regime inicial, se for o caso, ou para fim de progressão, com um critério objetivo e subjetivo, neste caso aí. Então, com essas razões, no 12 e no 6, eu tenho essa pequena divergência nos fundamentos, mas o resultado termina sendo o mesmo. Certo? A impressão que me passa, presidente, é que há um choque aí de voto nos dois casos aparentemente iguais, mas... Não, eu votei com Vossa Excelência. Mas é só minha concepção. Não, eu concordei com Vossa Excelência. No 6 e no 12, eu estou acompanhando parcialmente aqui. Acompanhando Vossa Excelência com fundamentos diversos, tão somente nessa questão da detração penal. Eu fiz a correção do 12 aqui, já. Vossa Excelência fez a correção. Ok, obrigado. Não, eu que agradeço. Nos demais, nenhum destaque, desembargador Gilson, doutor Anísio. Sem destaque, sem destaque. Então, Excelência. Todos proclamados à unanimidade, sendo o 6 e o 12, o desembargador Glauber, com fundamentos diversos, acompanha o relator. Na relatoria do desembargador Gilson, algum destaque? Nenhum destaque. Desembargador Saraiva, também não. Doutor Anísio, alguma observação? Também não, Excelência. Então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Também não tenho nenhuma divergência, sendo que o 45 já está anotado aí, foi retirado da mesa, já foi proclamado aqui o resultado. Então, na minha relatoria, eu tenho 2 pedidos aí de parecer oral, no 31 e no 51. Acredito que tenha sido passado para Vossa Excelência já. Sim, Excelência, foram devidamente analisados e eu opino pelo acolhimento das preliminares sugeridas por Vossa Excelência. Perfeito. Algum destaque nos processos da minha relatoria, desembargador Saraiva, desembargador Gilson? Nenhum, presidente. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com isso, esgotado os processos relacionados para julgamento, eu indago se tem algum outro que independa de pauta, extra-pauta, que não tenha sido. Presidente. O do segredo de justiça. Sim, falta o segredo de justiça. Perfeito. Então, Ana Cláudia, vamos retirar do YouTube aí, deixar em... Excelência, só uma questão de ordem, tem um agravo de petição que estava pautado para hoje. Já foi julgado, o agravo não tem sustentação oral, doutor Diego. Tá. E aí, qual é o número? Passo o resultado para Vossa Excelência. Está em preferência aí, desembargador. É o 12. Eu não vi qual o conteúdo do julgamento. Pronto, perfeito, 12, eu digo agora. 18.478-43, 2020. Não, 12 é um apelo criminal.
Ismael Vinícius. É o número 2, está em preferência relacionada. 2. Ah, tá, obrigado. É da relatoria do desembargador Salerno Sobrinho. Foi negado o provimento, doutor Diego. Negado o provimento, né? Tá bom? Ok. Obrigado, excelência. Um abraço. Ana Cláudia, agora sim vamos aí para o número 9, que é em segredo de justiça. A sessão aí somente com o doutor Denis e retirado do YouTube a sessão. Tomando a sessão pública agora, eu questiono se tem algum outro processo em mesa, apto a julgamento, que não tenha sido apregoado. Não há? Alguma observação, doutor Anísio? Não, excelência. Também não há? Então, às 9h43, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos e desejando saúde. Um abraço forte.